Saudações! Quem fala com vocês é o Solemar, parece, a gente de cibersegurança, e estamos no primeiro episódio de segurança da informação de 2026. E nada melhor do que começar com um panorama do que foi 2025, certo? Bom, e eu digo panorama mesmo porque foi um ano muito interessante para a segurança da informação. Aconteceram algumas coisas bem curiosas e preocupantes, se formos ver, né? Que devemos estar preparados. Enfim, aqui o panorama realmente vai ser uma coisa, trazendo uma coisa assim mais rápida, mais simples, para não ficar chato também você que está assistindo. Mas se você quiser ver detalhadamente todo o dossiê completo, de tudo que nós aqui dentro aqui na DICE coletamos e fizemos esse dossiê, então tem um link na descrição com tudo escrito bonitinho, separado por categorias, enfim. E você pode ver com detalhes, com mais tempo, com mais afinco, e, enfim, como você achar melhor, certo? Mas aqui realmente vai ser uma visão geral do que foi e apresentando, digamos assim, os fatos principais. Tem os capítulos abaixo, se você passar ali pelo marcador de tempo aí do vídeo, você vai ver que tem uns capítulos, então se você quiser ver algo específico, você pode. 1º de janeiro, ele começou já com uma falha de segurança que fazia com que hackers poderiam roubar credenciais de OAuth. Então, enfim, isso já é uma coisa complicada, certo? As credenciais são o que movem hoje as empresas, praticamente, porque tudo está quase praticamente rodando na nuvem, na internet, então credencial é algo muito importante. Bom, empresas invadidas. Vamos lá. Tivemos algumas bem conhecidas como a Cássio, que sofreu um ransomware, a Fortinet, o Banco Neon, o OmniGPT, a guarda costeira dos Estados Unidos, que foi por negligência e sistemas antigos não foram atualizados. Também tivemos a Prefeitura de Sarapuí, em São Paulo. Tivemos também o caso da Bybit, que teve 1,5 bilhões em Ethereum roubados. Essa notícia também foi bastante divulgada, você deve ter visto. Tivemos o X, antigo Twitter, a Oracle, a Discord, XP Investimentos, o governo do Peru, a Dell com o seu Solution Center, então foi um dos serviços de atendimento a cliente que foi invadido, hackeado. A Jaguar Land Rover, enfim, aquelas empresas de carros luxuosos também sofreram. E não foi só a Jaguar que sofreram esses tipos de ataques, tá? Se formos ver aqui, na parte de cadeia de suprimentos, né, que envolve a cadeia de suprimentos é basicamente eu não fui hackeado porque eu fiz algo errado, mas o meu fornecedor, o meu parceiro fez alguma coisa e respingou na minha empresa, né? Então, a cadeia de suprimentos é algo muito importante se tratar na segurança da informação também. Isso inclui, né, então, nessas empresas de veículo, tivemos a Stellantis, que é a marca que cuida a Renault não, que cuida a Fiat, a Dodge, a Ram, né? Então, mais umas outras, a Jeep também, se não me engano. Enfim, então é uma empresa que não é pequena, mas também foram hackeados a Renault e a Dacia. Então são empresas empresas automotivas, certo? E nesse caso, falando de cadeia de suprimentos, tivemos também ali a CM Software, que é a CM Software que cuidava dos bancos digitais ali, lembra que tivemos o roubo do Pix, que teve quase R$ 1 bilhão roubados, se eu não me engano. Eu até cobri esse caso com mais detalhes em um vídeo, que se você olhar na playlist de segurança aí você vai conseguir ver. Também tivemos o próprio Google, a Adidas, a Cloudflare e a Palo Alto Networks também, a Zscaler também, que foram hackeadas. Então, nomes aí grandes que foram hackeados por um erro na Salesforce Série M. Enfim, né? Cadeia de suprimentos, como eu disse. Então, podemos ver que não foi pouca coisa, digamos assim, né? E vulnerabilidades. Vulnerabilidades tivemos de todos os tipos possíveis. Das principais, tivemos inversores solares com vulnerabilidade.
Tivemos sequenciadores de DNA, então laboratórios tiveram erros de segurança também. Sistemas de rede, infraestrutura, como switches da Cisco, a Fortinet com o sistema FortiWeb, a Juniper Networks com os seus roteadores também, mais sistema da Cisco que foi o iOS XR, e também o próprio TP-Link Omada Gateway, que é um pouco mais usado porque ele é mais geralzão para várias empresas, pequena e grande, então também teve vulnerabilidades. Na nuvem, também tivemos a VMware com produtos como o ESXi Workstation e o Fusion. Teve múltiplas vulnerabilidades. Tivemos vulnerabilidades também na Oracle, a nuvem da Oracle, e o MCP da Anthropic, que o MCP é um sistema para automatizar ações de inteligência artificial. Então, é outro caso que, se fosse explorado, seria catastrófico, no mínimo. Também, então, softwares como o próprio OpenSource, o LibreOffice, o Apache OpenOffice, ou também o OpenSSH, o kernel do Linux, e entre outros, e de empresas também como a própria Microsoft, que, por exemplo, só em janeiro do ano passado, corrigiu 161 vulnerabilidades, isso em janeiro. Então, pensa que o ano inteiro teve mais mensais correções aí de todos os seus produtos. E também tivemos só em um produto da Adobe, o Code Fusion, 30 vulnerabilidades. Então são esses principais. Novamente tem a lista de vulnerabilidades lá que você pode acessar no dossiê completo. Mas também também tivemos base de dados como o MongoDB e o PostgreSQL, sistemas de monitoramento como o Splunk, Grafana, sistemas que são de segurança, celulares da Samsung, celulares da Apple, macOS e também do próprio MacBook, sistemas críticos de infraestrutura como a própria rede 5G teve vulnerabilidades, sistemas de inteligência artificial como o próprio GitHub Copilot, o Cloud Code, o Cursor AI, o MongoDB, a N8N. E para terminar então as vulnerabilidades, nós tivemos ainda sistemas de segurança que tiveram vulnerabilidades como o Ivanti CS, a FortiSIEM, a SonicWall com seus produtos SMA100, também a SysID, Cisco Secure Firewall, coisas, enfim, importantíssimas de segurança, né, que foram descobertos alguns erros. E também tivemos ainda sistemas industriais, tá? Sistemas industriais, ICS, SCADA, que esses sistemas, se eles forem hackeados e forem invadidos, nós não sabemos qual o tamanho da extensão do problema, porque um sistema industrial pode controlar máquinas, controlar gases, controlar líquidos, então, é uma coisa que não se brinca também, né? Bom, ataques, métodos. Tivemos os clássicos, já que apareceram desde 2020, 2021 e antes e depois também, mas também tivemos alguns novos. Os clássicos, como de sempre, né? A questão do envenenamento de SEO, o pacotes falsos de desenvolvimento no NPM, no PyPy, que é do Python, ofertas de trabalho falsas no LinkedIn, também brecha em contas de repositórios desses pacotes de desenvolvimento também, né? Então isso facilita o ataque de cadeia de suprimentos. Então se um hacker consegue atacar, por exemplo, o desenvolvedor, então isso vai se espalhar muito mais fácil para muito mais pessoas, muito mais empresas, porque está lá em cima no topo da cadeia e aquilo vai só se espalhando, certo? Bom, licenças piratas, enfim, que são colocadas em sites falsos. O clássico também, né? Sistemas de sites de viagem falsos, sites de antivírus clonados, exploração de vulnerabilidades, clássico também, vulnerabilidades até antigas, inclusive. E esse último ano também tivemos que foi bastante noticiado, foi aquele vírus do WhatsApp que quem abria no computador sistemas Windows se espalhava para os contatos, e aquilo foi meio devastador, digamos assim, né?
aquilo até atacava contas bancárias, enfim, com quem era afetado. E também de alguns métodos mais inusitados, diferentes. Também tivemos assim o próprio uso da API do OpenAI, que é do ChatGPT, como uma forma, como um comando de controle entre quem foi hackeado e o hacker. Então usaram o próprio OpenAI como facilitador do ataque. Também usa sistemas que conseguem usar a própria placa de vídeo para trabalhar com seu código e evitar a detecção dos antivírus. Sistemas open source, sistemas assim que são código aberto, feito pela comunidade para hackers éticos, digamos assim, também foram usados para atacar infraestrutura crítica, aquelas que tinham vulnerabilidades, enfim. E então, enfim, usaram esses tipos de métodos também para atacar, né? E para nós vermos que é algo assim que não tem sistema, não tem empresa grande ou pequena que escapa, certo? Então nós devemos sempre buscar estar um passo à frente, certo? Agora chegou a parte que eu mais gosto, digamos assim, né? A parte mais engraçada também, né? Que é o Mural da Vergonha, ou conhecido Hall of Shame, que é diferente do Hall of Fame, que é o Castelo da Fama, digamos assim, mas é o Hall of Shame, que é o Mural da Vergonha. E tivemos nesse último ano, eu tive que dividir em pacotes, digamos assim, né? Que isso inclui agora os próprios hackers que entraram no Mural da Vergonha, empresas e também usuários. Então, começando pelos hackers mesmo, nós tivemos um site de hackers onde eles postavam as empresas que eles estavam invadindo. Então, esse site deles foi invadido porque eles fizeram um erro de configuração e deixaram o site exposto a ser atacado. Enfim, parabéns para os hackers. Agora falando dos usuários, tivemos duas coisas que são assim, mostram a essência humana em não buscar segurança da informação. Por exemplo, 91% de todos os servidores da Microsoft Exchange ainda não foram atualizados desde 2021. Isso porque descobriram isso porque existe uma vulnerabilidade que foi corrigida pela Microsoft em 2021, que, enfim, as empresas, os usuários que usam esse Microsoft Exchange, 91% ainda não atualizou. Então ainda estão prontinhos para serem atacados a hora que algum hacker encontrar aquilo lá. Bom, e também teve uma pesquisa que saiu, que essa foi assim, deixar, eu acho que todo mundo perplexo, né? Ou pelo menos deveria. Que 73% de quem foi entrevistado disse que o problema das credenciais e também a segurança envolvendo as credenciais é só culpa da empresa, não do usuário. Não quer dizer que eu posso botar a senha do 1 ao 8 na minha conta, ou colocar só password ou admin, e a culpa é da empresa. Não é culpa sua. Não é culpa sua que você colocou uma senha fraca. A sua empresa que usa o sistema de outra empresa colocou uma senha fraca. Não. É a culpa da empresa que desenvolveu o sistema que é culpada por isso. Então, só para termos uma ideia do que rolou em 2025, né? Então, agora voltando para as empresas também, tivemos empresas como a Meta e o Google que foram multados por violações de privacidade, certo? Então, a Meta foi multada na Europa, o Google, enfim, o Google foi multado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles pagaram 1,3 bilhões para o estado do Texas. Não é um valorzinho muito baixo não, mas talvez para o Google 1,3 bilhões, sei lá quantos por cento dá só do seu ganho, vai saber. E também tivemos a própria Oracle. Por que a Oracle foi hackeada? Beleza, acontece, né? Mas por que ela está no Mural da Vergonha? Você me pergunta, certo? E eu te respondo. Porque ela tentou negar que eles foram atacados.
Eles foram atacados por um motivo muito idiota, digamos assim. Eles têm o próprio sistema que eles desenvolveram, que eles não atualizaram. Não sei porquê, né? Não atualizaram e tinham vulnerabilidade que eles corrigiram, mas não atualizaram o sistema deles, claro. E foram hackeados por causa disso. Certo? Então, e eles tentaram negar, então por isso entrou na moral da vergonha. Então, TikTok também foi multado na Europa por enviar dados dos usuários da Europa para a China. Tivemos também o DeepSeek, que estava mandando dados para a China sem criptografia. E também tivemos o Firefox, que também teve algumas polêmicas, trocando os termos de serviço sem avisar, digamos assim, né? Sem trocar termo de serviço sem avisar, e isso acabou gerando uma certa polêmica, pois podemos imaginar que quem usa navegadores mais seguros ou que falam de privacidade, como o Firefox, vão estar mais atentos a isso, né? Infelizmente, ainda tem muito usuário do Google Chrome que nem deveria usar. Google Chrome eu digo como uma empresa de segurança, que é o pior navegador para você ter no seu computador, em todos os sentidos, mas é uma cultura que tem que ser trocada. Mas enfim, né? Firefox também teve suas polêmicas, mas tem soluções para isso, tá? O Google Chrome não tem solução, o produto já veio estragado. Bom, e no mais era isso. Podemos ver que o ano de 2025 ele não foi perfeito, né? Não foi ruim, digamos assim. Não foi perfeito também, mas eu imagino que esse ano, com a IA sempre crescendo cada vez mais, como no último ano tivemos vários ataques envolvendo só a IA mesmo, só a própria inteligência artificial, então esse ano vai ser provavelmente ainda pior, porque tudo está aumentando mais para a inteligência artificial, então por isso devemos estar preparados. Novamente, obrigado por você que chegou até aqui. Quer ver mais, com mais detalhes, porque tem muita coisa mesmo, mais detalhezinhos, bem mais detalhados mesmo. Tem um link na descrição do vídeo com o dossiê completo. Tem alguma dúvida? Quer nos contatar? Fique à vontade, tem um e-mail, tem um contato aparecendo na tela, também tem no rodapé não, tem na descrição do vídeo. Então fiquem preparados para 2026 e, por favor, busquem segurança esse ano. Não deixem para 2027 e não sejam hackeados, assim como a Oracle fez, e a Google e todo o resto, pois é isso aí. Espero que você não entre nessa lista para o ano que vem também, tá bom?